Olá, sábado, dito de aleluia, na verdade, de Semana Santa, da paixão, da morte de Cristo e do nosso sofrimento com a pandemia universal. E temos uma baixa a lamentar no exército dos que lutam pelo isolamento social. O péssimo, o pior possível exemplo dado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi o primeiro a decretar lockdown. Não é lockdown, não é quarentena, é isolamento social. No Distrito Federal, que é um local apropriado para fazer o isolamento social, porque de lá saem brasileiros para todos os estados, o que eles chamam de suas bases, e estão transmitindo o vírus que os contagia em Brasília, inclusive o vírus que por acaso esteja no organismo do presidente da República, entre os estados da federação. Ibanez Rocha foi para a praia, foi para Maceió, foi passear com a família e amigos, e quando lhe perguntaram sobre essa contradição entre um governador que decreta o isolamento social e foge dele indo para a praia em 3 dias de feriado, ele podia muito bem enforcar o feriado, que era uma coisa correta, e aí ele vem dizer que ele é um caso especial. Não, é o contrário, é um exemplo que tinha que ser seguido. Olha, dentro desse problema aí, eu quero também citar um outro fato. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal emitiu um parecer contra a soltura de presos durante a pandemia que nós estamos enfrentando. Ontem eu terminei o meu vídeo citando uma frase maravilhosa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que disse que coronavírus não é habeas corpus. Isso vale segundo Rosilane Rocha, que assinou o parecer do Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que regula o exercício da profissão médica no Brasil, dizendo que o confinamento pessoal é a medida profilática mais adequada à saúde dos presos, além, é claro, de resguardar a sociedade e de enfrentar uma outra crise, a da insegurança e violência urbana de proporções inimagináveis. A doutora Rosilane Rocha disse que a rotina dos condenados dentro do sistema tem a garantia do fornecimento dos produtos de higiene, alimentação, medicação, em uso regular e o controle de fluxos e limpeza, o que é indispensável ao enfrentamento da transmissão do novo coronavírus. A realidade é diversa do que as comunidades estão vivenciando, com verdadeira carência de produtos de limpeza e alimentação em virtude da impossibilidade de trabalhar e prover o sustento diário devido ao isolamento social. Por falar em exemplo, o exemplo do presidente Bolsonaro continua à solta por aí. Desta vez, na manhã de hoje, na cidade goiana de Águas Lindas, a 56 quilômetros de Brasília, onde foi visitar a construção de um hospital de campanha para atender pacientes com Covid-19. Ele se encontrou lá com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, que rompeu com ele por causa dessa postura dele, de rompimento, de tentativa de desmoralizar o isolamento social, e o seu ministro, Luiz Henrique Mandetta, e com o próprio ministro, Luiz Henrique Mandetta, vestindo um colete da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na qual ele impôs a ditadura de um sujeito chamado, de um vice-almirante chamado Antônio Barra Torres, que seria, mas eu acho que não é mais, o substituto que ele prefere para o Mandetta. Ele se aproximou de populares, os cumprimentou, e, ao contrário, tanto do Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, que não o acompanharam até o abraço popular, Ao ser indagado por que não acompanhou o Bolsonaro, Mandetta disse que segue as orientações de distanciamento social. Eu procuro seguir uma lógica de não aglomeração. Já Caiado afirmou que o presidente é que deveria se explicar. Essa posição não foi a minha. Hoje eu tive uma informação de que o Osmar Terra dançou, o Antônio Barra Torres dançou, mas o Mandetta não dançou ainda, mas dificilmente não deixará de dançar. Vai dançar, e no lugar dele, Arthur Weintraub, irmão do idiota que dirige o Ministério da Educação e Cultura, Abraham Weintraub, que é o diabinho que faz a cabeça do Bolsonaro atualmente no Palácio do Planalto,
tem como favorito um médico, um cirurgião formado na Universidade Estadual de Campinas, que eu respeito muito, foi fundada pelo meu querido amigo, saudoso amigo, Zeferino Vaz, que se chama Luciano Azevedo. O Arthur Weintraub está cumprindo o papel famoso na história de um puxa-saco chamado Chalaça, que era um puxa-saco do imperador Dom Pedro I, um tipo à toa que dominava que controlava os instintos bestiais do nosso primeiro imperador. Pois é, por falar em imperador, a revista The Economist, uma das publicações mais respeitáveis do mundo, principalmente nessa área de economia, é uma publicação de direita, liberal, conservadora, não é de direita, conservadora, fez uma reportagem dizendo que somente 4 governantes do mundo estão contra o isolamento social, né? O primeiro deles é o ditador da Bielorrússia, a antiga Bielorrússia, que era uma república da União Socialista Soviética, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O seu presidente, inclusive Alexander Lukashenko, inclusive promove jogos de futebol, o que é o caso de aglomeração mais radical que existe, né? A Rússia e a Turquia, que já foram... A Rússia foi muito citada como algo que a pandemia não tinha chegado, demoraram a suspender os seus torneios, mas agora estão levando a sério, inclusive, o isolamento social, no caso da Rússia, principalmente. Ainda, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, o autoritário e excêntrico líder do Turcomenistão, Gurbanguly Berdanshkamedov, determinou que a palavra coronavírus desapareça por completo do país, não apenas em citações em jornais e televisão, mas até nas conversas íntimas das famílias. Tanto esse cara de nome impronunciável quanto o Alexander, lá da Bielorrússia, são seguidores do velho Stalin, são ditadores comunistas. O outro caso é do Daniel Ortega. Daniel Ortega é um guerrilheiro de um grupo chamado de Sandinista, em homenagem a Sandino, um herói da independência lá da Nicarágua e hoje um ditador cruel de esquerda comunista, amigão do Lula, amigo do PT, do Foro de São Paulo, etc. O Daniel Ortega promoveu ontem uma festa com mais de 100 mil pessoas e malharam Judas, arrastaram Judas e tal, comemorando o sábado de Aleluia. Mas o quarto não podia deixar de ser o nosso Jair Messias. Segundo a revista Economist, a decisão de Bolsonaro de minar os esforços de seu próprio governo para conter o vírus pode marcar o começo do fim de sua presidência. Segundo a revista britânica, não pode ser acusada de esquerdopata pelos bolsonaristas, que nos primeiros 15 meses do governo Bolsonaro se basearam em bravatas de macho e ignorância. Agora o presidente demonstra, segundo a Economist, sentir ciúmes da popularidade crescente de um ministro, que na visão dele precisa ser mais humilde, e além disso a revista sustenta que o governo parece tratar Bolsonaro como um familiar difícil de lidar e com sinais de insanidade, ao passo em que conta com o apoio de um pequeno círculo de fanáticos ideológicos que inclui seus 3 filhos, a fé de evangélicos e pela falta de informação de muitos brasileiros sobre o coronavírus. Um dia destes, o Bolsonaro fez um pronunciamento dizendo que, após consulta a vários chefes de Estado e especialistas do mundo todo, especialistas deve ser uma senhora japonesa que foi levada lá com Osmar Terra, o próprio Osmar Terra, o Antônio Barra Torres, o Luciano, lá, o candidato do Chalaça, Weintraub dele, né? Agora, quais são os chefes de Estado? Ontem eu citei a piada que o Bolsonaro fez
na sua visita ao Hospital das Forças Armadas, depois de passagem por uma farmácia no entorno de Brasília, ele disse que tinha ido lá comprar um teste de gravidez, fazendo uma piada imprópria, num momento de tragédia como esse, em que os números de mortes estão subindo, né? E aí ele disse, mas ele não disse o que todo mundo quer saber, qual é o resultado do teste. Não quer mostrar o teste? Ele não mostrou a receita lá do Davi Wipper, que ele chama de outro cara, outro sujeito, sei lá o que, nessa linguagem desabrida dele. Agora, cadê o resultado do exame dele lá no Hospital das Forças Armadas, né? Ele fez 2 exames, na verdade. Quais são os resultados dos 2? Ele foi defendido pelo próprio Mandetta, que se enganou. Não, o Bolsonaro não tem direito sobre o sigilo do exame dele. O estado de saúde e um exame grave como esse são de um chefe de Estado, ele é chefe de governo e é chefe de Estado, são um bem público. Os antigos reis da França davam à luz na frente de testemunhas, porque ali estava nascendo o herdeiro da coroa francesa. A monarquia francesa caiu na Revolução Francesa, mas as repúblicas que a substituíram tratam os casos de saúde dos seus chefes como um bem público. É de interesse de todo cidadão. Ele tinha de ter mostrado o resultado desses exames, né? Até para justificar o fato de que ele vive abraçando todo mundo, cumprimentando. Hoje, inclusive, ele fez um gesto mais do que provocativo para os 2 presentes lá em Águas Lindas. Ele assoou o nariz no braço e depois cumprimentou uma senhora, né? Isso aí, é claro, foi uma provocação para o Caiado e para o Mandetta, né? O Caiado disse, olha, quem tem que explicar isso é ele. E tirou a máscara. Aliás, as pessoas que o acompanham também não usam máscara, né? E o Mandetta disse que ele procura seguir uma lógica de não aglomeração. Agora, tem gente aí que está me escrevendo, lembrando que o Osmar Terra falou que não é verdade que nos Países Baixos, vulgo Holanda, né, para quem não conhece direito, não foram adotadas medidas de isolamento social. Foram sim. Há notícias agora, inclusive, de que os Países Baixos determinaram o fechamento de parte dos estabelecimentos comerciais e divulgaram uma série de regras para diminuir a disseminação da doença Covid-19, conforme consta de um comunicado oficial. Caso a regra de distância de 1,5 metro entre as pessoas não seja cumprido, por exemplo, o governo pode e vai multar os envolvidos. Eu espero que o Dória faça isso em São Paulo e o Witzel no Rio, porque realmente, com todo esse exemplo do Bolsonaro, principalmente, mas não só por isso, as pessoas estão simplesmente saindo do confinamento. E a questão do confinamento não é confinamento, não é quarentena, não é lockdown, me desculpe, é isolamento social. Isso é uma questão ética, porque não envolve apenas a vida da pessoa que para de circular, mas a vida das pessoas com as quais ela se encontra e das quais ela precisa manter distância para não ser contagiada nem contagiar. Chama-se ética. Quem não tem paciência, vamos fazer o quê? Quem não tem amor à própria vida nem à vida dos outros, não merece sequer pertencer à raça humana, apesar da raça humana não ser algo muito recomendável, né? De qualquer maneira, está no fim do meu encontro aqui com você. Eu me despeço lhe desejando uma boa noite de sábado e um bom domingo. Em pé, direto ao assunto, e só a verdade nos salvará.